Olá, vamos então começar. Muito bem. Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos e bem-vindas. Para quem não conhece, o meu nome é Carlos Sezões, sou o Managing Partner da DearFi Leadership e Change Builders. Vamos então dar início a esta nossa 11ª Web Talk da DearFi, como saberão, intitulada Redesigning Workplaces, em que vamos falar aqui da ligação entre well-being e performance. Queria desde já saudar todos os participantes em nome da equipa da DearFi aqui presente, eu próprio, a minha colega Cristiana Paiva, e o Luís Gonçalves, que está aqui numa postura mais de back-office a assegurar esta iniciativa. E deixar, obviamente, aqui algumas notas iniciais e prometo muito breves de apresentação e de agradecimento. Agradeço para começar, obviamente, aos nossos excelentes convidados e convidada que estarão connosco neste final de tarde, vindos aqui de realidades muito diversas a nível de indústria, de áreas de negócio, trajetos, posições. Trarão aqui aquilo que eu diria que são visões próprias, versáteis, complementares, sobre essas cada vez mais dinâmicas dimensões do bem-estar nas organizações, neste contexto de trabalho, que eu diria que é um futuro cada vez mais presente e que estão certo, muito enriquecerão de facto este nosso debate. Portanto, basicamente agradecer para começar ao Carlos Corelas, Human Resources Manager da Servier, uma empresa farmacêutica internacional de origem francesa. Agradecer ao João Santos, Chief Operations Officer do iGroup, um grupo de comunicação empresarial de origem nacional, mas já também com uma exposição global, focado no Client Experience, marketing e serviços digitais associados. E agradecer à Susana Simões Miranda, HR and Talent Director da VDA, Vieira de Almeida, uma das maiores sociedades de advogados em Portugal, como nós sabemos, e também já com um footprint internacional. A todos, muito obrigado e um sincero agradecimento pela vossa generosidade e por esta disponibilidade. Em segundo lugar, obviamente, agradecer também a todos vós na audiência, o facto, para já o interesse naturalmente, e o facto de, dentro de agendas seguramente muito intensas, disponibilizar este final de tarde para este tema. Eu queria, não mais do que seguramente 3 minutos, escrever-vos um pouco a razão de ser desta viagem que aqui vos propomos às questões do bem-estar e da sua ligação à performance. Como todos nós sabemos, no mundo das organizações, os últimos anos trouxeram de facto um conjunto de desafios intensos, eu diria bastante aprofundados, desde já para já a pandemia que acelerou de facto aqui a adoção de trabalhos remotos, flexíveis, híbridos, e nos quais obviamente o bem-estar passou a figurar no topo das dimensões que mais influenciam a atração, o engagement e a retenção também, por esta ordem, e por outro obviamente o escrutínio sobre o propósito e significado do que fazemos, eu diria que ganhou muito primazia nas expectativas, obviamente, de cada profissional. Permitam-me aqui uma reflexão em jeito de desafio, até talvez fruto empiricamente do que vejo em muitos dos nossos projetos de consultoria. De facto, em muitas organizações há este foco, há esta preocupação, genuína e bem, obviamente, e muitas vezes, obviamente, a abordagem para garantir uma boa proposta de valor, o chamado EVP, o chamado Employer Value Proposition, tem sido muito, obviamente, escrutinar ou escutar, questionar as pessoas o que pretendem, seja questões de compensação, de benefícios, de incentivos, maior proporção de trabalho remoto, enfim, muito variado tendo em conta o contexto de indústria e, obviamente, numa perspectiva do razoável, tentar satisfazer, de facto, essas expectativas e estes pedidos. Tal parece, de facto, uma atitude linear de bom senso, mas apresenta, de facto, às vezes aqui um downsize, um sound downsize. Focar-se em elementos mais básicos, obviamente que vêm primeiramente dos colaboradores, e às vezes mais imediatos, e que nem sempre são os mais impactantes, e às vezes conferir aqui uma vertente, eu diria às vezes muito transacional na relação empresa-indivíduo. Por exemplo, dou um exemplo muito pragmático, muitas vezes níveis adicionais de trabalho remoto, obviamente pedidos e solicitados e muitas vezes atendidos, trazem às vezes níveis de conforto e satisfação no curto prazo, mas com o tempo, muitas pessoas que antes às vezes o reivindicavam, também se sentem às vezes aqui menos conectadas com a organização, com a sua equipa, fenómenos de isolamento, fenómenos de déficit de camaradagem, às vezes até de colaboração interdepartamental, interdepartamental. E obviamente às vezes no fundo depois estas questões de forma transacional, de forma direta e às vezes acrítica, eu diria que não é definitivamente o mais eficaz e o mais sustentável. Aquilo que muitas vezes acho que teremos que fazer eventualmente, e é aqui quase aqui um desafio que fica também já aqui para os nossos speakers também, enfim, debaterem um pouco e trazer as suas percepções, é pensarmos talvez aqui em modelos de atuação mais holísticos, talvez equilibrando o curto prazo com o longo prazo, o individual com o coletivo, trabalhando aqui as percepções de apoio, basicamente acolhimento, satisfação, equidade, o nosso bem-estar, a nossa flexibilidade e também de dimensões de desafio, o estímulo para ir mais além, a realização, a superação de obstáculos, enfim, algo que também nos influencia o nosso drive e a nossa energia.
E, portanto, feita esta reflexão quase desafio, eu diria que é nesta conversa informal que nós pretendemos, de facto, debater os ingredientes, ou pelo menos muitos dos ingredientes, que são essenciais hoje à criação de locais de trabalho positivos e atrativos, que promovam simultaneamente bem-estar e performance, e obviamente é porque achamos que cada vez mais estas duas dimensões estarão correlacionadas e, no fundo, dar visibilidade aqui às práticas que, obviamente, estão a ser feitas em muitas organizações, ao nível de liderança, de cultura, modelos de trabalho, de employee experience. Enfim, fica aqui o desafio, então, aos nossos convidados, para, de facto, no fundo, nos trazerem as suas percepções, presentes e passadas, aquilo que foi a vossa experiência mais recente, aquilo que estão a fazer e aquilo que são as vossas análises perspectivas para o futuro. Dito isto, não tomarei mais do vosso tempo. Passo desde já a palavra ao Carlos Corellas para darmos início aqui às apresentações e aos debates. E, Carlos, primeira questão, obviamente, tendo em conta a tua vasta experiência, já nos conhecemos há uns bons anos, andaste muitos anos Ah, no mundo, andaste muitos anos no mundo da logística, hoje em dia no mundo farmacêutico. Pela tua experiência, quais são de facto aqui as dimensões do well-being no local de trabalho que as organizações devem endereçar, onde é que devem começar esse trabalho? Enfim, pela tua experiência, o que é que deve começar por ser feito? sim, obrigado, Carlos, antes de mais pelo convite e tenho muito gosto em partilhar esta experiência. Para nós foi uma experiência recente. Há um ano que mudamos de escritórios e foi uma experiência, sobretudo, com muitos ensinamentos e muito positiva para todos os envolvidos. A tua pergunta é um pouco desafiante porque, de facto, estamos a falar de setores diferentes, os próprios espaços de trabalho, os ritmos de trabalho, as relações de trabalho entre os colaboradores, entre os seus clientes internos ou externos, é de facto muito diferente. E claramente o setor farmacêutico, o setor da saúde, quer pela sua natureza, a sua missão na nossa economia, no nosso ambiente, de facto tem uma aposta mais clara, mais focada na questão do bem-estar proporcionado pelos espaços de trabalho. Mas ainda assim, havia muitos passos para dar, pelo menos antes de fazermos esta mudança que fizemos para melhor. E por isso, enfim, um ambiente de uma farmacêutica, no nosso caso, para traduzir esta realidade para os participantes, de um lado temos as funções, eu diria, típicas de ambiente de escritório, funções relacionadas com o marketing farmacêutico, o medical, as vendas, o financeiro, etc. E depois temos as pessoas que chamamos de pessoas de terreno, que estão espalhadas pelo país, os delegados de informação médica, os MSLs, enfim, que é outra realidade. Desconecta Mas o áudio e também, depois tiras o micro ou tiras o som, não sei o quê. sim, posso, mas que também tiveram. Obrigado. Não sei se sou só eu a ouvir a música, mas também essas posições de terreno também foram impactadas positivamente pela mudança da parte das instalações do escritório. Por isso, sim, é uma experiência coletiva a diferentes graus. O que é que eu gostaria de transmitir? Efetivamente, o título deste webinar foca a questão do como é que podemos desenhar os espaços de trabalho, por um lado, potencia o bem-estar e, ao mesmo tempo, potencia igualmente a performance, e é este trabalho de equilíbrio que, ao longo do nosso projeto, acho que é uma palavra-chave, equilíbrio em muitos aspectos, que também vou concretizar, mas é sobretudo estas duas vertentes, ao fim e ao cabo, fazer uma transformação da cultura da empresa, das new ways of working, como é que nos relacionamos entre nós, como é que desempenhamos o nosso trabalho, e que foi impactado, sabemos nós, também pela questão do Covid e do trabalho remoto. Mas, essencialmente, este tipo de projeto tem algumas componentes que, para mim, foram ingredientes mágicos para a receita. Há uma parte, como eu disse, de equilíbrio. Por um lado, sabemos que tendencialmente os nossos espaços de trabalho estão a reduzir, mas ao mesmo tempo temos a necessidade de criar espaços abertos em que as pessoas se sintam
não umas em cima das outras. Temos as questões financeiras, que estão sempre relacionadas. Temos o equilíbrio de poder, por um lado, responder a necessidades das pessoas, mas também há resistências que têm que ser trabalhadas e sobretudo na fase inicial, ok, há expectativas que tentamos corresponder, mas eu diria que é improvável que consigamos responder a todas as necessidades, a todas as expectativas dos colaboradores. Então, por vezes, há decisões que têm que ser tomadas e a comunicação tem que ser muito bem trabalhada para que, enfim, se possa manter um nível de satisfação geral positivo. E depois também há opiniões para tudo, quer dizer, quando nós vamos escolher o layout, ou o mobiliário, ou enfim, o número de salas e a disposição dos lugares e quem fica em que lado do escritório, é uma gestão desafiante das pessoas, mas que faz parte do trabalho, do nosso papel de recursos humanos. Por isso, o primeiro ponto é, de facto, saber equilibrar, gerir bem, ser aqui um intermediário positivo e ser capaz de avançar com o projeto na mesma. Depois, a questão da comunicação e do envolvimento. Eu falava das resistências e, de facto, o stress que é criado numa mudança de um espaço de trabalho, e para vocês terem noção, os meus colegas, enfim, eu entrei mais recentemente na empresa, mas regra geral os meus colegas conhecem-se há 30 anos e estavam há 25 ou 26 no mesmo escritório, muito tipificado, com 7 ou 8 andares, cada um com o seu gabinete fechado, isolado. E aqui, enfim, foi importante comunicar-lhes o porquê, o propósito, também para esta mudança, porque muitos deles estavam tão acostumados ao espaço atual que nem sequer entendiam a razão pela qual a empresa queria mudar. Então, a boa comunicação, quais são os benefícios para todos, para os indivíduos, a nível do bem-estar, do espaço, do moderno, de mais luz, mais condições de trabalho, mas também mais benefícios na colaboração, no espaço aberto, mais horizontal, enfim, e de poder, quando possível, envolvê-los nas decisões, algumas micro-decisões, mas é essencial. A participação na escolha das salas, dos nomes, de alguma identidade deste novo espaço foi muito importante. E o terceiro ponto, e depois também passo aos meus colegas, que não quero ocupar o espaço todo, é termos alguma coragem, alguma ousadia, porque quando decidimos um projeto de um espaço de trabalho, geralmente são para vários anos. E o que pode acontecer é termos algum receio de dar os passos suficientes, ficamos por uma solução mais intermédia e é uma pena porque perdemos a oportunidade de facto de criar um momento-chave de mudança e de transformação nas empresas, ou seja, alguma ousadia, ultrapassar os receios iniciais e para concluir posso-vos dizer que o nosso projeto, algo surpreendente, fechamos a obra em tempos, o que é realmente extraordinário, dentro do budget. Tivemos um feedback dos nossos colaboradores, mesmo dos mais reticentes, muito, muito positivo. As pessoas apropriaram-se do espaço ao fim de uma semana. Já não se lembravam que tinham passado 26 anos no outro espaço e por assim dizer, nota-se um renovar de energia positiva e isto também é muito bem-estar, a ver a questão da felicidade das pessoas com o seu local de trabalho. Por isso, foi um pouco longo, talvez, mas passo a palavra aos meus colegas após estes pontos iniciais que eu queria partilhar. Obrigado, Carlos, aqui pela introdução. Ainda voltaremos aqui para explorar um pouco essas questões da cultura que mencionaste um pouco genericamente sobre como é que o espaço depois também afeta a cultura, mas eu passaria desde já a palavra também ao João Santos, do iGroup, e conheço obviamente a boa reputação do iGroup a nível de espaço para trabalhar em termos de atratividade. O João falará isso bem melhor do que eu. João, como é que tem encarado de facto estes temas e nos últimos anos, como é que já tem aprimorado ainda mais essa vossa boa capacidade seguramente de atração, de no fundo ter um espaço fantástico, obviamente mais do que a questão dos interiores da arquitetura, que já sei que é lindíssimo o que estamos a ver também no background, mas acima de tudo tem consequências a nível de comunicação, cultura, liderança, enfim, tudo aquilo que é mais o software das nossas relações, imagino eu.
Exatamente, Carlos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e uma saudação muito especial para o Carlos, para a Susana e para a Cristiana, que eu espero que hoje estejamos aqui todos nesta boa e agradável conversa. Permitam-me, antes de mais, um disclaimer. Eu, apesar de ter responsabilidade sobre os recursos humanos, não sou uma pessoa da área dos recursos humanos. A minha carreira foi sempre feita em termos muito práticos no marketing e na gestão geral. Há 18 anos que em várias organizações que acabo por acumular esta responsabilidade de recursos humanos e vejo-a com muito carinho e com muita atenção. Só para vos dar um enquadramento muito rápido, o iGroup é hoje um grupo constituído por 7 empresas diferentes, trabalham todas elas em 3 pilares, um pilar de criatividade, um pilar de engenharia e um de data science, ou se quiserem analítico. Hoje somos um pouco mais de 500 pessoas e fazemos a experiência de consumidor. O que é a experiência de consumidor? É desde de uma app de telefone até um website, a um e-commerce e a uma campanha de televisão, uma campanha de rádio, ao estudo de otimização de como fazer essa mensagem chegar de forma mais otimizada, digamos assim, e nas suas nos seus diferentes formas de cruzar todas estas especialidades. Ou seja, nós somos um ecossistema composto por engenheiros, por estrategas, por marketeers, por gestores, ou seja, temos uma multiplicidade de profissões aqui dentro. Somos um ecossistema muito qualificado, 85% das nossas pessoas são pelo menos licenciadas, temos mais cerca de 10% de mestrados e mais 3% de doutorados, ou seja, é efetivamente um ecossistema muito qualificado, traz também os seus desafios, podemos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. É um ecossistema muito novo, 60% das nossas pessoas têm menos de 30 anos, nós somos uma espécie de academia do Sporting nesta área da comunicação, a idade média de 34 anos e uma permanência que ronda um pouco mais de 4 anos connosco. Não chega a 4 anos, 3,7 anos de permanência. Portanto, é um ecossistema muito vivo. Estamos sempre em permanente remodelação, sempre em permanente mudança, sempre a receber gente muito nova. Muitos deles no primeiro emprego ou na primeira experiência profissional, recebemos muita gente em estágios, aí depois acabam por ficar cá, que também tem os seus desafios, mas também tem as suas vantagens. E, portanto, nós olhamos para esta questão do bem-estar, focando-nos em 6 pontos principais. A flexibilidade e o ambiente de trabalho, ou seja, nós permitimos às nossas pessoas terem uma política de trabalho relativamente flexível, com algumas regras, naturalmente, como tem de ser, com opções por trabalho remoto. Hoje o nosso espaço, apesar de ter 3.000 metros quadrados, só temos capacidade para acolher 350 pessoas sentadas, portanto há pelo menos 150 que têm que ficar em casa e, portanto, para nós isto faz parte da nossa política e da nossa forma de estar e de ser. Por outro lado, temos a questão do design físico do espaço. Nós fizemos em plena pandemia, com tudo o que de bom a pandemia nos trouxe, salvo seja, de ter as equipas todas em casa, porque permitiu-nos para fazer uma obra mais rápida do que aquela que estava inicialmente prevista, que era ser feita de forma faseada. E, portanto, este escritório foi construído em pandemia e acolhemos as pessoas no pós-pandemia. A preocupação que nós tivemos ao fazer este espaço foi muito simples. Nós queríamos criar ambientes de trabalho que promovessem a colaboração. Hoje em dia, o espaço tem um conjunto de mesas de trabalho que são coletivas, podem ser uma mesa de projeto ou uma mesa de especialidade. Por exemplo, termos designers ou criativos ou estrategas numa mesa, porque partilham um conjunto de informação que é importante e relevante entre eles, mas também oferecer espaços abertos. Temos esta área aqui em frente ao mar que nós chamamos de trabalho contemplativo e as pessoas fazem aqui as suas pequenas reuniões internas ou estão pura e simplesmente com o seu laptop ao colo e a trabalhar e a fazer a sua chamada. Temos muitas salas de reuniões, aprendemos rapidamente que nós necessitávamos de espaços colaborativos e criámos determinados espaços colaborativos mesmo para envolver as equipas em determinadas situações. Por exemplo, temos uma sala adaptada para design thinking. Porquê? Porque sentimos necessidade de que até o mobiliário se adaptasse àquilo que era o contexto e àquilo que era a missão daquele espaço.
não temos gabinetes. Temos... É sempre bom ouvir crianças. Não temos gabinetes, temos 0 gabinetes, ninguém dentro do grupo tem um gabinete que seja. Porquê? Porque a missão do líder é estar ao lado daqueles que têm que ajudar na sua missão e, portanto, todos nós nos sentamos ao lado das nossas equipas, ao lado das nossas pessoas. Eu sou literalmente o maior nómada, porque apesar de estar todos os dias no escritório, nunca tenho um lugar fixo e, portanto, vou mudando o meu lugar em função da equipa que precisa da minha atenção, da minha ajuda ou do meu apoio. Depois, o terceiro ponto que nós endereçámos foi a questão da tecnologia e da produtividade. A transformação digital que fizemos, hoje em dia no escritório nós não temos uma única folha de papel a circular, nós não precisamos de papel para aquilo que é a nossa missão e o nosso esforço. Foi implementar um conjunto de ferramentas digitais em cima de uma plataforma muito conhecida, chamada Zoom, que facilitassem a colaboração, facilitassem a comunicação e a gestão dos nossos projetos. E, portanto, traduzir isto e passarmos esta prática de cultura também para dentro de uma ferramenta digital que permitisse fazer aqui esta circulação de informação sem necessidade de estar a pôr aqui camadas que nos prejudicam em termos de cultura, como é uma camada e perdoem a expressão forte que vou utilizar, de burocracia. Nós retiramos essa parte toda. Portanto, os nossos contextos têm que ser muito flexíveis, têm que ser muito ágeis, muito rápidos, e para isso nós temos que tirar a burocracia e utilizarmos a tecnologia para nos retirar o mais possível a tecnologia, os papéis da frente. Hoje as nossas secretárias são secretárias limpas porque efetivamente só utilizamos papéis no limite para quando um dos nossos clientes nos pede um dos nossos trabalhos impressos, porque a partir daí nós não utilizamos papel para mais nada. Depois, uma cultura organizacional que nós tentamos promover de várias maneiras, e depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, nomeadamente na forma como nós tentamos equilibrar o remoto com o físico e as pessoas que estão em casa, que não podem perder os seus laços e os seus vínculos à empresa. E depois tentamos ter uma comunicação interna que seja muito eficaz, exatamente para termos a certeza que todos nós estamos informados sobre aquilo que é importante e que essa mensagem chega a todo lado. E, portanto, Carlos, não me querendo alongar muito, mas como ponto de partida, estes foram os 5 pontos que nós endereçamos para construirmos e para continuarmos a construir o iGroup. Muito obrigado, João. Um modelo holístico muito interessante, com um conjunto de pontos que eu diria que compreenderia a maior parte daquilo que são os touch points naquilo que são as dimensões da performance, portanto, e muito obrigado por essa descrição e esse disclosure muito aprofundado das vossas práticas. E vamos aprofundar assim a questão da cultura também, que é claramente aí uma história que existe aí para contar e para partilhar. Muito bem, passaria agora para a Susana Simões Miranda, que vem do ecossistema, está no ecossistema diferente, um ecossistema mais Wiggle. Portanto, estamos a falar seguramente do tipo de perfis, ou tipo também de histórico, ou tipo de legacy, com desafios seguramente também nos últimos anos. Susana, como é que tem enfrentado também estes desafios de tornar, neste caso aqui a VDA também, um melhor local para trabalhar? Já obrigada à Derfai e ao Carlos em particular por esta oportunidade. É com muito gosto estou aqui a participar nesta conversa. Este é um tema, o bem-estar dos colaboradores e em particular a saúde mental, porque acabamos sempre por chegar lá. Eu sou psicóloga de formação, portanto é um tema que para mim é muito querido, porque efetivamente eu acho que no pós-pandemia veio efetivamente para cima da mesa e para as agendas das lideranças esta preocupação com o bem-estar. Nós, VDA, temos, portanto, uma organização já bastante sistematizada, estruturada, portanto, somos como o Carlos dizia, uma das maiores firmas de advogados do nosso país, com presença já portanto, noutras jurisdições por esse mundo fora, essencialmente nos PALOPs. Uma das nossas preocupações, até porque trabalhamos, como sabem, um escritório de advogados tem um modelo de negócio baseado em horas, portanto é uma firma de serviços profissionais, como sabemos, muito pressionada por horários de trabalho longos, em que somos obrigados, entre aspas, a trabalhar individualmente, mas também coletivamente e em equipas, mas o trabalho do advogado é um trabalho muitas vezes solitário. E, portanto, tudo isso cria aqui um contexto e um enquadramento que é de grande desafio. Portanto,
é importante por vários motivos, não só para um escritório de advogados como o nosso, mas este tema do bem-estar, a meu ver, é essencialmente importante por três grandes ordens de razões. A primeira é porque é uma questão ética, enfim, é algo que de bom senso, portanto, as organizações têm o dever, têm a decência de pensar no bem-estar dos seus colaboradores, portanto, e tudo devem fazer para que as boas práticas no âmbito do bem-estar façam parte da sua estratégia e das características da sua liderança. Por outro lado, um dos desafios que nós temos internamente tem a ver com a retenção do talento. Não tanto a atração do talento para nós, Vieira da Almeida, não é difícil no sentido em que temos uma marca bastante forte no mercado, portanto temos muitos candidatos, mas efetivamente quando chega o momento de perceber e comparar ofertas, a questão do bem-estar vem para cima da mesa. E a questão do bem-estar prende-se com flexibilidade de horários, com possibilidade de trabalho remoto, com o espaço onde vão trabalhar, com políticas de bem-estar internas que possam existir, e tudo isso, a minha experiência, portanto, de 2 anos nesta firma de advogados, é de que efetivamente essas conversas no momento do recrutamento são muito importantes e aquilo que são as nossas políticas, que eu já vou falar um bocadinho sobre elas, fazem toda a diferença quando é o momento do candidato decidir se trabalha connosco, se fica connosco ou não. Por último, a questão do bem-estar, como sabemos também, aliás, há inúmeros estudos, há um estudo em particular da PricewaterhouseCoopers 2022 que demonstra claramente, como o Carlos dizia no início, que o well-being está muito relacionado com o employee engagement e, de facto, é o que tem a maior correlação com o employee engagement são as políticas do well-being, mais do que políticas de compensação e benefícios, mais do que desenvolvimento e oportunidades de carreira, e, por seu turno, vai ter um grande impacto no aumento da produtividade, na redução do absentismo, na redução do turnover. E, portanto, por esta ordem de fatores, estes 3 elementos para nós, VDA, são absolutamente importantes para considerarmos isto nas nossas estratégias e políticas de gestão de talento. O que é que nós já fizemos? Portanto, nós quando viemos para estas novas instalações, foram 2 anos antes do Covid, antes da pandemia, e este novo espaço, portanto, nós estávamos anteriormente no escritório das Amoreiras, distribuídos por vários pisos, portanto, já tínhamos uma estrutura bastante densa. No entanto, quando viemos ali para o Cais de Sodré, Santos, mais perto de Santos, a ideia foi construir um espaço que efetivamente não tivesse muitas paredes, portanto, paredes que tivesse teriam que ser de vidro, transparentes, muitos espaços de circulação, muitas salas de reuniões, zonas de estar, que permitissem exatamente uma maior visibilidade entre as equipas, que permitissem aos advogados estar muito mais em contacto com os colegas, porque anteriormente estavam muito segregados, digamos assim, por áreas de prática e nos seus próprios gabinetes. E, portanto, a ideia de todo o espaço foi criar realmente um espaço agradável em que as pessoas se sentissem em casa e que permitisse criar esta dinâmica e esta colaboração entre as várias equipas. Como é que nós olhamos para esta questão do bem-estar? Portanto, para nós há uma abordagem que deve ser holística e integrada, portanto, quando nós olhamos não é só para o espaço físico, portanto, é muito importante também que existam outras coisas que complementem, portanto, nomeadamente, como o João Santos falava há pouco, a questão do trabalho, da possibilidade de trabalho remoto e da flexibilidade de horários. Nós temos também um modelo de trabalho remoto, não é enfim, é um dia por semana, mas que para nós é uma transição absolutamente importante de ter sido feita, mas temos que perceber que numa firma de advogados em que o crescimento é muito orgânico, portanto nós temos muitos estagiários advogados, portanto a entrarem todos os anos, que aprendem com os advogados mais velhos, mais experientes, que aprendem por observação, por ouvir telefonemas, por estar em reuniões com clientes e, portanto, para nós este equilíbrio é de facto muito importante, portanto, tem que existir um espaço
de estar no escritório presencial, mas também dar a possibilidade às pessoas de trabalharem de casa e principalmente temos regimes especiais para quem foi mãe ou pai há pouco tempo. Portanto, há aqui todo uma política de transição, digamos assim, no âmbito da maternidade e da paternidade, que também permite ter essa maior flexibilidade que é necessária nesses momentos. Depois há um outro aspecto muito importante, que para nós é o pilar social do bem-estar, que é o possibilitarmos aos nossos colaboradores terem acesso a um conjunto de eventos ao longo do ano que vão muito além daquilo que é o trabalho do dia a dia. São momentos em que estamos uns com os outros, como colegas, mas em momento de absoluta descontração. Não são momentos de trabalho, são momentos de festejo, desde o jantar de verão, a festa de Natal, o encontro que fazemos anual, que exatamente permitem criar aquilo que nós chamamos de conexões de qualidade e que fazem toda a diferença quando tentamos promover aqui uma cultura de colaboração e de bem-estar e essencialmente criar aqui uma cola entre as pessoas dentro da firma que, como eu dizia há pouco, já é bastante grande. Depois, há um outro pilar que também é extremamente importante para nós e que o nosso espaço físico nos permite também fazer isso e que foi pensado quando viemos para esta estrutura já ter essa infraestrutura integrada, que é ter tudo o que tem a ver com a componente física. Portanto, temos um ginásio dentro do nosso espaço que permite aulas de manhã, ao almoço e ao final do dia, desde yoga, dança, portanto, fitness dos mais diversos tipos. Temos também massagens para os colaboradores que as pessoas podem portanto, colocar nas suas agendas, disponibilização de fruta, consultas de nutrição, workshops sobre nutrição, portanto, enfim, toda esta componente física do bem-estar físico é também uma componente importante e que nos facilitou muito a sua abordagem vinda para este novo espaço, que foi também pensado de maneira a que nós termos aqui a oportunidade de conseguir fazer dentro de casa ou dar a oportunidade aos colaboradores dentro de casa fazerem exercício. E basicamente é isso. Portanto, eu penso que em torno do espaço do escritório nós conseguimos criar realmente ali uma série de aspectos ou de iniciativas que permitem este bem-estar que para nós tem que ser integrado, holístico e que tem que considerar todas estas vertentes do ser humano, desde o mental, o físico, etc. Mas com certeza poderemos explorar um bocadinho melhor algumas destas questões, assim existe essa curiosidade. Obrigado, Susana, pelas excelentes notas sobre, enfim, estratégias e iniciativas muito diversas e, como disseste bem, sim, este equilíbrio entre o físico e o espiritual, a nossa sensação de bem-estar é fundamental para conseguirmos, de facto, este desidrato. Eu passaria agora a palavra à Cristiana para, enfim, dirigir aqui um pouco aqui as operações do debate. Cristiana, por favor. E primeiro agradecer todos estes contributos. Nós gravitamos aqui entre falar um pouco de espaço, a importância da qualidade do espaço, modos de trabalho, falamos aqui de políticas, iniciativas, portanto cobrimos aqui um espectro um pouco vasto daquilo que é falar do well-being e performance. Eu vou permitir direcionar um bocadinho para fazer esta cola com a performance, que me parece que podemos ainda evoluir aqui todos um pouco de como é que nós estamos todos a medir em que medida estes investimentos e este maior direcionamento para o well-being também está a trazer-nos um driver para resultados e performance. E porquê que eu coloco muito isto em cima da mesa? Das nossas conversas com CEOs e com clientes, nós vamos percebendo muito esta preocupação e a Davos, a conferência de Davos, os 10 takeaways vieram-nos dizer que os colaboradores passam globalmente em média 3,5 dias nas empresas, mas quando perguntados quanto tempo gostariam de estar, eles gostariam de estar menos, não é? Portanto, há aqui uma preocupação sobre como é que nós fazemos com que as pessoas também queiram estar num espaço mais colaborativo e mais integrado. E, portanto, eu devolveria, ia começar ali pelo Carlos, que abriu aqui esta conversa sobre o espaço. Como é que tem sido, não é? Porque é que sente este investimento fez com que as pessoas tenham mais vontade de estarem juntas e mais vontade de virem para o escritório? Ou também sente esta preocupação de estamos a ter aqui uma competição difícil com o espaço caseiro, não é?
Obrigado, Cristiana. Sim, tivemos aqui algumas questões e disse uma frase muito importante que é, obviamente temos políticas e temos regras, mas a ideia era criarmos um espaço em que as pessoas tivessem o desejo de estarem presentes sem se sentir algo forçado por ter alguma imposição. E por isso é um grande desafio em como é que nós criamos este ponto positivo, o que é que as pessoas sentem que ganham ao estar fisicamente presentes no escritório. Nós passamos também umas mensagens claras quando implementamos a nossa política de teletrabalho e temos o regime de 3 dias no escritório e 2 dias em casa, e obviamente que surgem sempre as questões, mas porque é que não passamos para 3 dias em casa? E simplesmente explicamos que tem a ver com a nossa cultura, a nossa aposta na espontaneidade, na troca de ideias que não nascem necessariamente, não acontece de forma remota. Mas, bom, isto, apesar de ser muito racional, muito claro, não basta. Os colegas também referiram aqui algumas medidas importantes e que, aliás, saiu em alguns relatórios ou questionários que participamos, como o Great Place to Work ou outro, que era a questão das celebrações, que é uma coisa simples. É que antes nós não tínhamos propriamente um espaço e agora temos um espaço único, que chamamos o nosso bistrô, o nosso café, em que nos permite reunir pessoas, e como estamos todos num piso horizontal, no mesmo piso, e já não por andares, algumas pessoas referem isso como o facto de contactar com os colegas dos outros departamentos, das outras equipas de manhã, trocar impressões, descobrir após 25 anos colegas que estavam quase ao lado, mas que afinal não se conheciam tão bem. Portanto, há uma questão de camaradagem que é importante. Há um caso particular que eu tenho que confessar, ao contrário, penso da realidade do João, é que lá está. Nós evoluímos num grupo de pessoas que não são recentes na empresa, que já estão muito identificados com a cultura, e isto traz-nos alguma facilidade, mesmo havendo um regime de teletrabalho, mesmo estando distante, há este eu com a empresa que é muito sólido. Mas pronto, este espaço do bistrô e depois a parte de nós temos cerca de quase 70 pessoas alocadas ao escritório e temos 51 mesas de trabalho, mesas todas iguais, porque para encorajar justamente esta mobilidade e permite de facto as pessoas criarem relações, criarem os rituais. No outro dia eu estava a ouvir algo interessante que dizia que a nossa sociedade, não é nenhum julgamento, é uma constatação, abandonou alguns rituais, alguns relacionados com a religião ou com outros caráteres, e que o papel das empresas era acabar por reinventar rituais internos que são essenciais para o bem-estar psicológico e o sentido de pertença do ser humano. E essas pequenas celebrações que eu falava, os anos de alguém, ou os anos de casa de alguém, ou criar quase uma desculpa que agora são um dia de Reis, e agora é Páscoa, e agora é o Dia Internacional de... e depois questões de atividades de desporto, iniciativas de massagem, isso são coisas que as pessoas, quer dizer, podem ter massagens em casa, espero eu, mas que pronto, são interessantes. E os meios de trabalho, apesar de nós investirmos e darmos apoios financeiros para as pessoas reforçarem, investirem no seu posto de trabalho em casa, o facto é que no nosso escritório, enfim, tem mesas elevatórias, tem 2 ecrãs, tem equipamento mais moderno, boas cadeiras, luz natural, quer dizer, é mesmo agradável trabalhar aqui. E depois há as pessoas mais extrovertidas que têm essa necessidade de estar em contacto com outras e que precisam de estar em espaços de reuniões presenciais e havendo, como o João também pensou, referiu, é importante termos muitos espaços para que não haja um risco que é as pessoas virem para o escritório e de repente não podem fazer o que queriam ou, enfim, não beneficiam dessa tal vantagem de estar num espaço presencial. Enfim, isto era um pouco o que eu pretendia partilhar sobre este ponto aqui de dar vontade de estar em contato com o outro e de aprender com ele. Nós focamos muito na aprendizagem pela colaboração e pela partilha,
e explicamos as vantagens. O último exemplo que eu dou é, estamos num espaço aberto e o nosso próprio diretor-geral, enquanto marco de liderança, diz que eu poderia ter um gabinete e não quero ter e não vou ter, por isso a conversa está fechada para todos, mas quer dizer, temos uma pessoa qualquer que um dia senta-se ao pé do diretor-geral e cria-se ali uma conversa que era algo que no passado não existia, porque havia enfim, até fisicamente no edifício, o último andar era do diretor-geral e as pessoas não andavam propriamente a circular de andares e não se cruzavam ou não tinham conversas tão espontâneas com o diretor-geral ou com outros diretores, o que é de facto importante para as pessoas, para se sentirem também reforçadas. Sem dúvida, não é? Estamos na presença de modelos diferentes de conexão, que eu gostei imenso até de uma expressão que a Susana usou sobre conexões de qualidade, não é? Que fazem esta diferença. João, conta-nos um pouco como é que é também esta realidade, fazendo esta ponte com a performance, não é? De que forma este well-being está a influenciar a performance. Lembrar que alguns dos estudos que têm vindo agora a público, muito recentes, vêm falar de um reforço da variante também da competitividade versus colaboração, que hoje em dia a necessidade de equilibrar estes dois mundos. Como é que é a realidade no iGroup? O nosso modelo de negócio, como nós trabalhamos com empresas e trabalhamos com projetos, normalmente nós vivemos sempre com uma pressão muito grande daquilo que é o deadline de entrega ao cliente e, portanto, nós ou conseguimos ou falhamos. Basicamente é isto. Se não entregamos no tempo exato e no dia certo, de certeza que eu vou receber um telefonema de alguém mais aborrecido com aquilo que nós não estamos a conseguir entregar e, portanto, há aqui, efetivamente, uma pressão constante no calendário para nós entregarmos. E, portanto, a nossa performance é uma performance muito dirigida e os nossos resultados são resultados muito dirigidos em relação àquilo que nós temos conseguido. Agora, ninguém tem que conseguir entregar de uma forma triste ou aborrecida ou cansada, porque esse tipo de entrega aquilo que faz é destruir equipas. E o nosso trabalho nunca é feito por uma pessoa só, ao contrário daquilo que a Susana nos estava a explicar da advocacia. O nosso trabalho é sempre um trabalho de equipa, é um trabalho que exige um designer, um especialista em UX, um especialista em motion, um criativo, um copy, e portanto são sempre trabalhos compostos por equipas, e estas equipas têm que ter uma capacidade incrível de se entenderem e de alinharem entre si aquilo que é importante e aquilo que é relevante. Eu, mais do que vos contar sucessos, vou-vos contar fracassos, porque acho que nós todos temos o direito de aprender com os erros que cometemos e nós ao longo destes processos todos fomos cometendo, felizmente, diria eu, fomos cometendo muitos erros. E fomos aprendendo com eles, porque é um sinal de inteligência, é quando nós cometemos um erro, aprendemos com ele e tentamos arranjar mais à frente. Uma das coisas que nós não conseguimos compreender, ou pelo menos eu não consigo compreender, era quando a minha área talento me dizia: não, nós vamos ter as pessoas a trabalhar à segunda, terça e quarta, aqui, à quinta e sexta trabalham em casa. E eu dizia: mas porquê quinta e sexta? Porquê é que não há a segunda e à quinta e à terça e quarta? Porquê? Porquê esta diferenciação de trabalho por um calendário que para nós não pode existir? Porque o nosso calendário não é o nosso calendário. O nosso calendário não é o calendário da nossa semana. O nosso calendário tem que ser em função daquilo que o nosso cliente necessita de receber. E, portanto, trabalhar com estas metodologias divididas, 3 dias em casa, 2 dias aqui, 2 dias aqui, 3 dias em casa, não funciona. E, portanto, nós elegemos o nosso team leader. Nós aqui no grupo temos muito poucos chavões de direções e essas coisas todas, não gostamos de todo. Aliás, a palavra chefe é proibida, ninguém pode dizer a palavra chefe aqui, senão já sabe que vai ter que pagar qualquer coisa a todos os outros. E, portanto, nós aqui temos team leaders. E os team leaders têm um trabalho absolutamente fundamental, que é gerir o trabalho da sua equipa. E gerir o trabalho da sua equipa implica saber várias coisas. Implica saber qual é o fluxo que ele tem que dirigir, de que forma é que esse fluxo leva a que 1 ou 2 ou 3 participantes tenham que estar a trabalhar colaborativamente e outros tenham que estar ou possam estar a trabalhar remoto, e cabe a ele a organização e a orgânica dessa equipa. É um modelo altamente flexível, mas altamente responsabilizador de toda a equipa, porque toda a equipa tem uma determinada data para entregar o seu próprio trabalho.
Entretanto, neste processo de aprendizagem, nós cometemos vários erros, como eu vos estava a dizer. Em primeiro lugar, resolvemos criar um modelo de blocos de 10 dias. E, portanto, tínhamos um calendário de 20 dias, é praticamente os dias úteis do mês, e dizíamos, bom, cada um de vocês pode escolher, dentro destes 20 dias, 10 dias para trabalhar presencialmente e 10 dias para trabalhar remoto. Fracassámos. Falhámos redondamente. Porquê? Porque o modelo era interessante para uns, não era interessante para outros. Eu queria ir hoje, mas a Cristiana com quem eu tinha que trabalhar queria estar em casa nesse dia e, portanto, as coisas nunca ligaram. Nunca funcionou. Acabámos por dizer, ok, não é por aqui, temos que fazer outra coisa. Depois aprendemos também com a diferença das nossas pessoas. E a diferença das nossas pessoas é muito simples. Um criativo precisa estar com pessoas. Um engenheiro de desenvolvimento precisa estar sozinho e sossegado. Então, se nós utilizássemos o mesmo modelo de trabalho para o engenheiro que utilizamos para o criativo, dávamos novamente com os burrinhos na água. E, portanto, gerir um grupo com esta diversidade de pessoas, com esta diversidade de perfis, em que uns necessitam de tranquilidade para fazer o seu trabalho e outros necessitam de pessoas para desenvolver. E eu digo-vos com toda a franqueza, porque foi mais um erro, forçado este, que nós cometemos. Durante a pandemia, a avaliação do nosso trabalho criativo foi absolutamente má. E estou a ser bondoso. Isto porquê? Porque fazer um brainstorming, como nós estamos aqui a fazer através deste ecrã, é a receita fixa para o desastre. Criatividade através de Zoom, através de Teams, acreditem que nós testámos os métodos todos. Não funcionam. Da mesma forma que não funcionam modelos híbridos, onde 3 estão presenciais numa sala e 2 estão em remoto. É um desastre ainda maior, porque aqueles que estão fora não aprendem com aqueles que estão dentro de casa juntos. E os 3 que estão juntos começam a conversar, geram uma dinâmica, mas aqueles 2 que estão fora ficam fora da dinâmica. E, portanto, às tantas estão completamente irritados e estão completamente zangados com o mundo, com os colegas, com a empresa. É uma chatice. E, portanto, mais uma vez, não funciona. E, portanto, aquilo que nós dissemos foi começarmos a definir padrões. Padrão número 1, há um arranque de um projeto, um briefing que nós vamos receber. A equipa está junto. Porque o entusiasmo tem que ser ganho na altura em que o briefing está a ser entregue. E esse entusiasmo é absolutamente crucial para todo o restante projeto. Milestone. Temos que ver como é que está este projeto no dia 15. No dia 15 a equipa tem que estar obrigatoriamente junta. Porque se houver alguma coisa a corrigir, é um trabalho de equipa. E é a equipa no seu todo que tem que corrigir e não apenas o seu team leader. E, portanto, no dia do milestone, estamos todos juntos. Na entrega de um projeto, estamos todos juntos. Porquê? Porque é importante celebrar se o conseguimos entregar com valor e com qualidade, mas também é preciso aprender se não o conseguimos fazer dessa forma. E, portanto, temos que estar juntos nesse preciso momento. E, portanto, a grande diferença que nós tentamos fazer e a grande construção que nós tentamos fazer é adaptarmos aos perfis, potenciarmos aquilo que são os nossos talentos, porque como temos gente tão qualificada e de tanta qualidade, aquilo que nos preocupa não é que eles entreguem, porque nós sabemos que aquilo vai ser entregue, é que eles entreguem com muita qualidade. E, portanto, essa muita qualidade tem que ser gerida no dia-a-dia. E nada melhor do que o team leader para organizar o trabalho e para saber como é que a sua equipa tem que se dirigir e tem que funcionar. E, portanto, da arquitetura do desastre e das tentativas todas que nós fizemos, estamos a tentar criar um modelo que seja um modelo o mais flexível, o mais adaptável e o mais simples possível para as nossas pessoas. Oh, João, um grande testemunho aqui de como a gestão hoje em dia é feita desta flexibilidade, tentativa e erro e de evolução, não é? Já não há receitas transversais que nos vão servindo e excelente poder também partilhar aqui alguns do que chamou fracasso, eu diria evoluções, não é? Que vamos fazendo neste modelo. E acho que trouxe aqui uma tónica muito interessante sobre o well-being, que se me permitem partilhar aqui com todos, que é de quanto o well-being tem que suportar o negócio, não é? Portanto, é dar condições às pessoas que permitam alavancar o negócio, não é? De pensar nas pessoas integradas na empresa, o coletivo e o individual sempre em paralelo e no máximo da harmonia. E, portanto, dirigi esta pergunta à Susana porque estamos num modelo muito diferente nos escritórios de advocacia, não é? Portanto, um modelo que privilegia normalmente o individual, como disse muito bem,
associada à própria atividade dos advogados, e que é importante fazer o contrário, não é? Tentar trazer um pouco do coletivo. Portanto, falarmos um bocadinho também deste tema e como é que junta aqui os indicadores de performance dentro desta área de negócio. Eu queria, antes de aceitar o desafio da Cristiana, queria só aqui complementar aquilo que o João estava a dizer e que eu concordo em absoluto. Eu penso que há aqui uma questão que quando se constrói um programa de well-being ou quando se pensa no bem-estar dos colaboradores em qualquer organização, há um aspecto que é absolutamente dois aspectos, eu diria, que são absolutamente fundamentais. É perceber, primeiro que tudo, que nós temos, primeiro, há um negócio e as características do negócio que temos que entregar e os nossos clientes, mas há características também individuais, além dos vários perfis que têm a ver com a função que cada um representa internamente, mas temos também um outro grande desafio, que é a diferença entre as gerações. No nosso caso, nós temos uma equipa também muito jovem, portanto, a nossa média de idades anda à volta dos 32 anos, mas temos um grupo de advogados, portanto, dos nossos partners, que estão na VDA, que muitos deles são fundadores, portanto, foram sócios fundadores, são sócios fundadores, e, portanto, e que têm perfis muito diferentes e motivações e preferências muito diferentes dos nossos jovens advogados que estão a entrar agora, acabados de sair das suas licenciaturas e que entram agora na firma. E, além disso, temos demografia provocada pelas características também pessoais e familiares das pessoas, portanto, mulheres jovens com filhos têm preferências diferentes de mulheres jovens sem filhos, e, portanto, todo este estudo das características dos colaboradores e da organização é muito importante que seja feito, porque, efetivamente, nem todas as políticas podem ser ou são úteis para uma organização, podem não ser úteis para a outra organização. Portanto, tem que existir esta consciência do que é que pode criar mais impacto e como é que nós podemos dar resposta a estas idiosincrasias e diferenças que existem dentro do nosso grupo de colaboradores. Portanto, eu apoio em absoluto aquilo que o João estava a dizer, porque efetivamente nós também tivemos muito essa dificuldade de qual o dia para fazer trabalho remoto, e chegámos efetivamente à conclusão que não há um dia ideal, porque efetivamente quem manda são os clientes e, portanto, o driver daquilo que é o trabalho presencial que tem que ser feito é o driver do trabalho que nós temos que entregar. E muitas vezes esse trabalho tem que ser feito presencialmente, a maior parte das vezes tem que ser feito presencialmente. Aqui voltando ao tema que a Cristiana estava a lançar do coletivo ou do individual, nós temos uma organização que neste momento tem dois grandes grupos, portanto o grupo dos advogados e o grupo das áreas de gestão, portanto em que, claro, as áreas de gestão são mais pequenas, portanto em número, no entanto temos aqui dois perfis muito distintos. E o nosso grande desafio neste momento é criar, portanto, uma colaboração que seja bastante mais transversal entre as áreas de gestão e a advocacia. Porquê? Porque o próprio perfil do advogado e o próprio perfil do nosso cliente evoluiu bastante nos últimos anos. Portanto, o nosso cliente já não é um cliente que quer um determinado parecer sobre uma determinada situação jurídica. Não, o nosso cliente quer um projeto-chave na mão. Portanto, quando nos traz um assunto, um problema, é um assunto que tem uma complexidade que envolve várias áreas do direito. E, portanto, isso obriga a que, apesar do advogado de uma determinada área jurídica em particular, tem que fazer um trabalho de estudo autónomo, mas o valor que se traz para o cliente é quando estes advogados vindos de várias áreas jurídicas diferentes conseguem trabalhar em conjunto e apresentar esse tal produto-chave na mão, que é o que o cliente procura. É uma solução não é só para o problema fiscal, mas é para o problema fiscal, é para o problema de aquisição de uma determinada empresa, e tudo isto em conjunto cria um problema ou um desafio que de facto só é possível ser respondido através de um grupo de pessoas que se unem para apresentar uma solução. E o que é muito interessante é que já não são só os advogados, mas também vamos cada vez mais precisando de pessoas com outras competências, nomeadamente competências tecnológicas ou competências de gestão de projeto,
que são integradas nessas equipas mais coletivas. Portanto, isto cria aqui um desafio do ponto de vista do equilíbrio entre as várias funções, mas também como é que nós medimos que efetivamente a performance decorre daquilo que são as nossas formas de trabalhar, daquilo que nós implementamos como medidas de bem-estar e como é que a colaboração entre estes diversos profissionais pode trazer realmente este valor acrescentado maior. Nós estamos, portanto, para ser muito transparente, nós estamos neste momento a começar efetivamente a fazer esse trabalho mais analítico, de perceber o impacto que as políticas têm, portanto, o medir. Portanto, estas 3 etapas são absolutamente fundamentais, que é a auscultação, desenho e medição. Eu diria que são as 3 medidas de sucesso para um programa bem implementado. Mas questões como medir o turnover que temos num determinado período, com o turnover que temos num período posterior, perceber se há diferenças nas medidas que nós implementamos nos diferentes escalões etários que temos ou de género. Portanto, olhar para a diversidade também da organização e perceber se as medidas estão a ter um igual impacto nas diversas camadas e funções que nós temos internamente. E, portanto, isso é possível ser feito através da auscultação de surveys que são feitos num determinado momento, definição de objetivos e num outro, portanto, implementam-se um conjunto de medidas e num outro momento fazemos essa medição novamente e a auscultação dos colaboradores. Mas é um bocadinho por aqui, portanto, é um trabalho de aprendizagem, de tentativa e erro, mas acho que a mensagem fundamental que eu gostaria de passar é que, efetivamente, nós, liderança, não nos podemos sentar, e nós, gestão de talento, não nos podemos sentar numa sala a pensar como fazer, ou o que é que achamos dentro das nossas cabeças que vai funcionar, porque efetivamente precisamos de ouvir a organização e de sentir a organização para identificar aquilo que efetivamente faz sentido para nós num determinado momento. Penso que é isto, Cristiana. Não sei se respondi ao seu desafio. Nós podíamos é que estar aqui mais uma série de horas a conversar. Então, quando introduziu o tema geracional ou da diversidade, né, tu levanta-nos aqui todos um outro conjunto de temas associados a este bem-estar, sem dúvida, e às expectativas diferentes e formas de estar diferentes. Mas acredito que terminamos aqui com chave de ouro nesta ligação. Carlos, já vou passar outra vez para ti. Nesta ligação, de facto, este coletivo e individual, entre esta colaboração e competição, quando nós falamos, como disse muito bem, que todas estas políticas no final do dia são precisas de ser medidas para nós auscultarmos novamente, definir objetivos e evoluirmos com a organização, de forma a que o well-being e a performance estejam sempre de braços dados e contribuam um para o outro, sem dúvida. Carlos, devolvo-te a sessão. Muito bem. Carlos Sezões, não é? Já estava a ver o outro Carlos olhar para mim e dizer, qual Carlos? Se o Carlos Queiroz peça sessão também ficaria muito bem entregue. Eu arriscaria, Cristiana, quebrando aqui um bocadinho o protocolo, encerrando já, mas talvez aqui uma última pergunta ou questão ou desafio para resposta telegráfica. Aqui dos nossos 3 excelentes convidados e convidada, até para encerrarmos aqui on time, 18h15, 18h10 no mais tardar vamos encerrar, mas que era uma questão que ainda foi aqui muito aflorada, que é a questão das lideranças. Como é que as lideranças estão de facto a levar nas vossas organizações a bom porto estes novos, no fundo, investimentos em well-being, estes novos, no fundo, atributos culturais que queremos promover, e já falámos aqui de colaboração, de uma certa informalidade, seguramente também de maior agilidade que é necessário, o João também falou muito daquilo que são as operações no iGroup que exigem de facto essa agilidade, e como é que as lideranças estão de facto a cumprir este objetivo, até porque no final do dia, não tenho dúvidas, são os principais change enablers de tudo isto. Enfim, notas finais e eventualmente respostas telegráficas, começando aqui, fazendo aqui a ronda com o Carlos. Este é out of the box, Carlos, sei que é difícil, mas... Tudo bem. Obrigado, Carlos. Sobre a liderança, 2 aspectos, porque, enfim, isto é um tema tão vasto. Nós falamos muito, pelo menos eu falei mais do aspecto físico do espaço, mas já também a parte do espaço interno relacionado com o bem-estar. Em termos dos espaços externos, nós agora habituamos, de facto, a ver uma liderança que é mais walk the talk, enfim, é uma expressão feita, mas sim, temos valores corporativos que estão fixados nas paredes e que agora têm uma tradução mais concreta.
falamos de proximidade, transparência, envolvimento, e de facto o espaço condiz com o discurso e tem um efeito de reforço positivo, e isto deixa-nos mais alinhados, mais confiantes nas lideranças. E depois, quando falamos de lideranças, aqui um aspecto que é não associar necessariamente a um cargo, quando falamos de liderança, a alguém que gera uma equipe ou algo do género, que é também, por esta maior horizontalidade, nós passamos o conceito de liderança de todos, com todos, todos terem um papel mais visível, mais ativo nesse espaço, de poder cada um ensinar algo ao outro, independentemente da sua função. Isto, de facto, o espaço físico ajuda-nos também a criar estes momentos de aprendizagens mútuas e que reforçam lideranças individuais em si. E é assim que nós, enfim, acabamos por viver este tema e ele sair, de facto, mais reforçado. Obrigado, Carlos. Até e enfatizas um tema fundamental, ou um aspecto fundamental, que é claramente aqui o mindset de liderança. Eu não preciso ter aqui o chapéu do líder, com a cultura certa, com os incentivos culturais e valorativos certos. Eu seguramente posso ser aqui o líder, ter aqui a ownership das questões, ajudar os outros, e estou a ter uma postura de líder fundamental. E se as culturas estiverem a ajudar, e no final do dia também os workplaces estiverem a ajudar, tanto melhor. João, nesta dimensão também, as suas perspectivas. Os líderes do Y-Group, como é que estão a viver aqui estas transformações? Eu não sei se algum de vocês já alguma vez tentou fazer um grupo de trabalho com um engenheiro e um designer e pediram um engenheiro e um designer para trabalharem juntos. Esse é o meu dia a dia. Mais ou menos. E, portanto, ter alguém com uma mente muito analítica e alguém com uma mente muito criativa, que no final do dia, se eles não entregarem em conjunto o produto final que eles estão a preparar, não vai funcionar, porque aquilo tem que funcionar em comunhão, é um desafio de gestão enorme. E nós tentamos preparar as nossas equipas, e nomeadamente os nossos team leaders, exatamente para estes desafios. São desafios que no início têm alguma tensão, acabam sempre em grande harmonia, porque efetivamente quando as pessoas percebem o quanto têm a ganhar umas com as outras, porque nós aprendemos com pontos de vista diferentes, não aprendemos com quem vê o mundo da mesma forma que nós, aí só temos concordância e nunca temos o contraponto, nunca temos esta capacidade de ver os outros de maneira diferente. E isso nós preparamos e tentamos preparar, e estamos constantemente a tentar preparar as nossas equipas exatamente para uma liderança empática e para uma liderança colaborativa que privilegie muito o reconhecimento e a escuta ativa, que ajudem e incentive a que esta diferença seja uma diferença criadora e não uma diferença que iniba. Porque quando nós entendemos o mundo também pelos olhos do outro lado, o mundo torna-se um local absolutamente espetacular e muito mais rico do que aquilo que nós imaginávamos. E por último, feedback. As equipas têm que estar constantemente a ter feedback, têm que constar, não temos uma prática rígida de avaliação no dia 13. Mas porquê que é no dia 13? Porquê que não pode ser no dia 12 ou no dia 5? Não, tem que ser todos os dias. E, portanto, o facto de pormos as equipas a conversar e tentarmos alinhar constantemente as equipas e de estarmos em permanência a dar feedback às nossas pessoas ajuda muito a criar esta harmonia que nós procuramos ter. Muito obrigado, João. Não tenho dúvidas, sim, que esse é um dos caminhos. Temos aqui esse líder orquestrador e é fundamental justamente nessas componentes em que temos aqui, de facto, ter aqui insights muito diferentes de perfis também diversificados. Susana, o mesmo desafio final aqui para notas muito finais aqui topográficas, como é que, de facto, no fundo, as líderes estão a ser, de facto, aqui promotores enablers deste well-being e estão a vivenciar e incorporar estes atributos, que é fundamental, naturalmente. Concordo em absoluto com aquilo que foi dito pelo Carlos e pelo João. Queria só acrescentar uma outra coisa, que é um líder que não se cuida a ele próprio, do seu físico, da sua saúde geral, mental, etc., não consegue também cuidar dos outros. E esse é um trabalho que nós temos estado a fazer com as nossas lideranças, que é
identificar, portanto, existirem aqui muitas sessões de awareness e de discussão e de debate sobre o que é cuidar de nós, portanto, o que é que significa dormir bem, o que significa comer bem, o impacto que isso tem na forma como nós estamos, a energia que temos, a produtividade que podemos ter e aquilo que transmitimos para as nossas equipas, porque só assim conseguimos cuidar das nossas equipas. E, portanto, este acho que é um ponto que não podemos descurar de maneira nenhuma, porque muitas vezes os nossos líderes precisam de ajuda, porque não estão familiarizados. E então, a classe com que eu trabalho, que são advogados, não estão de todo familiarizados com os primeiros sinais de stress, de burnout, porque para eles é normal trabalhar muitas horas por dia e estar estressados e estar cansados. Mas há sinais que efetivamente são importantes estarmos atentos e, como líderes, temos essa responsabilidade para nós e para com os outros. Muito bem, perfeito. Muito obrigado também, Susana, por este muito final. Cristiana, se calhar terminamos, não é verdade? Eu queria só agradecer às pessoas que têm feito alguns comentários e têm vindo a partilhar também Tenho ao visto longo também. das nossas intervenções aquilo que foram os seus comentários. Por isso, agradecer a todos também, que só convosco é que isto faz sentido, sem dúvida. Muito bem, e ter acrescentado aqui muito valor a estes debates. Muito bem, agradecer a todos, agradecer ao João, ao Carlos, à Susana, aqui em meu nome, em nome da Cristiana, em nome do Luís, de toda a equipa da Airfy, pelo vosso tempo e por estes excelentes testemunhos. Agradecer também a todos os presentes que nos acompanham, uns mais regularmente, outros mais pontualmente nestas Web Talks, e voltaremos muito em breve também com temas que, no fundo, na nossa ótica estão no crista da onda e, obviamente, na preocupação dos gestores a nível de gestão de pessoas, a nível de liderança, a nível de cultura, enfim, nestes tempos transformadores, no fundo, possamos ter também o nosso mindset transformador. Muito obrigado a todos e até breve. Até Obrigada, breve. até breve. Obrigada. Muito obrigado.